Mas eu acredito que o movimento agora não é pelo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele perdeu alguns adeptos esses últimos anos, né? Esse último ano ganhou. Mas ele liderou, né? Liderou, com Ele certeza. liderou. Quer dizer, a pregação dele sobre o voto correto, Foi ele que trouxe, né? ele trouxe e ele percorreu o Brasil levantando essa bandeira, né? Agora, eu concordo em parte com você, porque hoje a população quer mudança. Ela quer mudança. A população quer mudança, né? A população está preocupada hoje com o partido, né? Ninguém está preocupado com o partido, mudança, ela quer mudança, quem vai né? ser, como que vai ser, quer O mudança. nível de legalidade... Então, essa atitude do tribunal, como é que chama, lá do Barroso, lá? TSE. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Isso. Do Tribunal Superior Eleitoral, essa atitude agora do Barroso, que liderou isso com certeza, é apenas para amaciar o Bolsonaro. Essa é uma isca do diabo. É uma isca de Satanás para ele. Eu acho que vai até além, viu, pastor? Eu acho que é uma isca para todos aqueles que estão assim, ó, do nosso lado. Por que eu estou dizendo? Porque a validação eletrônica do partido depõe contra a urna eletrônica, ué. Ou a favor da urna eletrônica. Se você aceita que um partido possa ter as assinaturas eletrônicas e você briga por isso, você está testando uma segurança eletrônica, né? Então, a isca é para o Bolsonaro, dando uma sinalização e tudo, mas também é para o nosso discurso. E a gente tem que vigiar isso. Porque a criação de um partido depende de validação de documentos, de assinaturas e tudo. Então, se você é a favor disso... eletrônico, não, tem segurança. Como é que eu vou saber se não tem fraude na criação desse partido? Como se ele estivesse validando o sistema justamente, eleitoral. Aí, o cara... totalmente contra o que ele está pregando. Então lógico. ele ficou feliz, porque o Bolsonaro é um homem simples. Ele não é uma pessoa... você vê, outros erros dele do passado, estou dizendo erro, não foi nada proposital, né? O que eu acabei de citar aqui, né? A questão das decisões monocráticas, né? Ele tinha que ter vetado, né? Ele tinha que ter aprovado, né? Ele fez vetar. Ele vetou. Ele vetou a prisão. Existia uma emenda que dizia assim, olha, a decisão monocrática deve ser submetida a plenário. E ele vetou esse artigo. Bom, só para dizer aos nossos ouvintes, a Igreja Brasileira... aos católicos, né? A Igreja Católica é uma igreja sincera, católica, que está dentro da Igreja de Roma, lutando ali dentro, né? Todos aqueles que temem a Deus, é a vocês que nós estamos nos dirigindo, né? Aqui o Guilherme é um advogado, né? É um advogado nosso aqui, trabalha conosco, né? O Léo é um empresário, né? Bem-sucedido. Então, são pessoas que creem no Brasil, né? Então, estou trazendo para vocês pessoas que confiam no Brasil, né? E o Bolsonaro tem tomado algumas atitudes sem pensar muito, né? E isso tem prejudicado um pouquinho. Somos 100% Bolsonaro, não se preocupem. Nós queremos o Bolsonaro. Sem ele, o que fazer? Sem ele é a guerra. Ainda tem chance de paz. Sem o Bolsonaro é guerra, não é? Vai ter guerra. Porque aí vem, enfim, nós precisamos desse homem que o senhor colocou lá. Agora, Léo, debaixo de tantas pressões, né? Que ele passa, pressão de tudo que é ordem, né? Temos que entender que ele pode errar e aceitar que, eventualmente, ele pode errar, né? Só que se um presidente da República erra... Eu acredito, o senhor trouxe algo falando que ele é muito criança, né? Muito simples. Ele é muito simples, Muito ingênuo. Eu acredito que é além um pouco.
eu acredito que ele é muito... querendo jogar muito dentro das 4 linhas das constituições, querendo ser muito certo, fazer o que realmente é bom para o país. E os outros não são assim, né? Os outros poderes, vamos dizer assim. Então, além da simplicidade, não só a simplicidade, mas ele está querendo jogar certo, ele está querendo fazer as coisas de forma correta. E nós vivemos aí tantos anos de forma incorreta, criando coisas que não existem fora, que nós nos perdemos, até nós nos perdemos o que está dentro e o que está fora da Constituição. Então, eu acredito que, ele, na minha opinião, além dessa simplicidade, eu acredito que ele está querendo fazer o correto. Esses erros dele de um estadista, a forma que ele se posiciona, nós queremos a coisa muito certa. O Vinícius aqui. Mas eu acredito que, o pastor Guilherme e pastor José, eu acredito que o Bolsonaro é um cara necessário nesse momento, para quebrar um pouco do que nós vivemos aí nesses últimos anos, de muito certinho, e não tinha nada certo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês creem que o Bolsonaro, agora no dia 7 ou por aí, talvez não exatamente, mas aquela primeira semana, né? Dia 7 vai ser terça-feira, até o final daquela semana que vem, vocês acham que ele vai atender, ou que ele tem condições de atender o reclamo da população? Porque são milhões e milhões de pessoas querendo o quê? Eles querem que esse STF não continue do jeito que está, não pode, né? Eles querem justiça, né? Eles querem o voto correto, né? Que é o voto que pode ser auditado, né? Então, o que o povo quer é justiça, né? E o que nós queremos é isso. Agora, vocês acham que o Bolsonaro, juntamente com as Forças Armadas, com seus ministros principais, será que ele vai atender esse grito do povo? Até que ponto? Pastor, eu penso que no momento não é a intenção dele responder o que nós queremos. Porém, na minha visão, ao mover de Deus, nós precisamos entender que o momento agora não é só político, há um mover espiritual, sobrenatural sobre o país. Então vai vir um sopro de Deus. Nós vamos começar uma fagulha dia 7 e acredito que o sopro de Deus vai espalhar esse fogo para o Brasil inteiro. E vai ser impossível não vir as mudanças. Eu acredito que eu acredito que no dia 7 ele quer passar um recado, que a população está do lado dele, alguma coisa assim, para algo mais concreto no futuro. Mas vai ser algo... Não vamos ter como parar. Então vai ter que ser feito. Não pelo que ele quer, mas pelo que Deus quer pela nossa nação. É o que eu acredito. Vai começar um mover na terça sobrenatural que ninguém nunca viu no nosso país. Olha, eu penso assim, caso o Bolsonaro, com todas as forças que são leais a ele, não fizerem agora, nessa semana que começa para nós, terça-feira, até o final dessa semana, se eles não fizerem algo concreto, nós estaremos vivendo um problema gravíssimo na nação, se eles não fizerem. Porque os plantadores, né, o agronegócio está inteiramente envolvido nisso, e os caminhoneiros... Os empresários, grande parte dos empresários. Então, eu não sei não, eu acho que tem que ser agora. Porque se não for agora, pode ser que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Porque, na verdade, gente, chega. A igreja está orando muito. Nós estamos orando 24 horas por dia, lutando, indo para o monte orar, né? E isso precisa acontecer agora.
Porque se não acontecer, vai ser uma decepção tão grande, impossível, quem sabe, de retomar. O que você acha, Guilherme? Pastor, eu penso assim, ó, nós estamos vivendo mais um daqueles momentos que são ímpares, né? Nós tivemos a queda da Dilma, tivemos depois a eleição do Bolsonaro, que saiu de como improvável para eleito. E agora nós estamos vivendo esse momento de novo. A Dilma cai por um clamor popular. Bolsonaro é eleito por um clamor popular, né? E agora, o nível de corrupção, não no sentido jurídico mesmo da palavra, chegou num nível tão alto, e aí eu acompanho o Léo naquele entendimento, que o homem comum, aquele que está no dia a dia, o trabalhador comum, ele mesmo se indignou. Eu estou falando o homem comum, aquele que não tem tempo para ficar sabendo o que está acontecendo em Brasília, que não acompanha a notícia, mas chegou num nível tão alto que esse homem está indo para a rua agora. E aí extrapola o que é político, o que é jurídico, o que é econômico, extrapolou. O homem comum está dizendo assim, ó, chega. Então, precisa haver uma resposta à altura. Eu, Guilherme, eu sou conservador. Eu não sou assim, eu não vejo com bons olhos rupturas. Eu acredito na ordem como ela está, eu acredito que existem caminhos constitucionais, mas agora chegou em um nível que eu não estou indo para a rua, não dá mais tempo para eu me preocupar se está seguindo aqui, se está seguindo ali, se não está seguindo. Por que eu digo isso? Porque os próprios defensores da Constituição estão extrapolando esses limites. O que eu não quero dizer com isso? Então vale tudo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas agora o ir para a rua extrapolou esses limites jurídicos, entende? Dizer assim, ó, eu estou querendo isso, mas tem que ser desse jeito, tem que passar pelo Senado, Não, nós estamos indo para a rua clamando por justiça. Mas essa... Por quê? Mudanças profundas. Profundas. Por que eu estou dizendo? Porque... Como eu disse, nós estamos numa conversa aqui e é uma conversa. Bolsonaro erra demais, mas demais. Erra simples, acredito, mas também tem erros que ele não poderia cometer de jeito nenhum como chefe de Estado. De jeito nenhum, é inadmissível. Esse foi por exemplo, não poderia deixar passar aquela oportunidade. Decisão monocrática, vai a plenário. O Aras na PGR não poderia. A gente não pode admitir uma coisa dessa. Porque foi o próprio PGR que pediu essas prisões agora. Então são erros mas não dá tempo para mim agora. Por quê? Porque do lado de lá tem o Barroso solicitando uma investigação contra o presidente, junto com o Alexandre de Moraes, por causa de fake news. Entende? Há um limite que eles também estão pulando. Então agora a gente tem que escolher assim, ó. Peraí, quem está errando menos? E aí a gente não pode furtar de ser franco. O Bolsonaro, ele pende muito mais para os nossos valores. O Bolsonaro fala de Deus, o Bolsonaro fala de família, o Bolsonaro é anti-aborto. Nunca teve um presidente. Então eu estou dizendo assim, agora... Patriota. Agora a gente tem que ser franco e dizer assim, olha, tem dois polos. E o Bolsonaro pende mais para os meus valores. Então agora, meu amigo, esquece. Mas eu vejo o Bolsonaro, alguma falha do Bolsonaro, enfim, ele tem falhado alguma vez. Mas fazer o quê? Essas pressões que ele sofre. Agora, deixa eu colocar uma coisa aqui. O que o povo quer é mudanças profundas. E você falou que ultrapassa os limites do que é bem nas 4 linhas, não é isso? Ultrapassa os limites, né? Não, o que nós queremos é isso mesmo. São mudanças profundas na nossa nação,
Você imagina um homem como o Lula solto. Esse STF soltou o Lula, né? Lá nos Estados Unidos, o Obama escreveu um livro dizendo que o maior ladrão que já existiu no mundo, algo assim que ele falou, né? Então, quer dizer, lá fora, isso é uma vergonha para nós. Ele não pode continuar solto, né? Então, gestos, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos orando para que as Forças Armadas usem agora o seu papel. Não é o Bolsonaro que deseja isso. É a população inteira deseja isso. Que as Forças Armadas socorram a nação agora. Socorram o Bolsonaro. Socorram aqueles que estão na rua. Socorram os caminhoneiros. Quer dizer, que a verdade venha para a luz. Porque não foi os erros do Bolsonaro, é uma vírgula em relação às atitudes desse que tem a caneta poderosa lá no STF. Sabe, é apenas uma vírgula. É coisa, quer dizer, é sério, porque é o presidente da República, mas é apenas uma vírgula. Quer dizer, o que está acontecendo agora, o povo quer mudança e acabou. E se não tiver agora essa mudança, vai ter greve vai acabar a nação, enfim. Pastor, mas só para corrigir, quando eu disse que eu não acredito na ruptura na terça, por que eu não acredito na terça? Por isso que nós, quem está nos ouvindo, quem acredita no país, quem ama essa nação, precisa não só orar, mas posicionar na terça. Porque a resposta da terça vai nos dizer o tamanho da ruptura que vai ter. Se terça-feira nós não nos levantarmos, aquele homem de bem que está trabalhando e que às vezes não está preocupado com o que está acontecendo no STF, se nós não nos levantarmos para a geração dos nossos filhos e esse país realmente, nesse momento, se viver livre do comunismo, nós vamos perder uma grande chance. O dia 7, ele não pode ser apenas o maior dia, não. Ele tem que ser algo para abalar a nação. Nós precisamos ir para a rua com os filhos, com o que nós temos, porque a grande chance da liberdade é dia 7. Independente se o Bolsonaro vai continuar no poder ou não, eu não estou indo para a rua, sou eleitor do Bolsonaro, acho as ideias dele, tanto ideias liberais para a empresa, enfim, eu sou eleitor, porém, precisamos dar uma resposta forte no dia 7. Porque no dia 7 qual é a medida dessa ruptura? Vai ser dia 7. Pode ser algo tão grandioso que não tem como. Nem se ele não quiser, não tem como ele não fazer. Nem se ele quiser, não, vou dar só um recado. Não vai ter como ele não fazer. Só porque essa resposta vem do povo. Nossa, nós precisamos levantar. Uma coisa, Léo, deixa eu te falar. Enquanto o Brasil deve fechar esse ano com todas as pressões em cima do nosso presidente, com o PIB em torno de 5, meu Deus, a Argentina fecha esse ano com o PIB menos 12. Tem uma previsão agora, menos 14. Pois é, menos 14. Menos 14, lá. Eu vi agora essa semana. Então, o que aconteceu na Venezuela? O exército ficou do lado do Maduro. Isso. Ficou do lado do mal. No Brasil é diferente. Então, aqui no Brasil, nós vemos, hoje, muito diferente. Você falou bem, né? A gente vê as Forças Armadas... Polícia Militar. Polícia Militar, tudo né? Tudo bem. Isso, não é? Tudo Você bem. citou um dado sobre a Polícia Militar do Brasil? Eu vi um dado essa semana na UOL. Eu ainda vejo um pouco da UOL, por quê? Para me entender o que está dizendo. É importante. E eu li sobre a UOL que em 2020, isso é um dado, para quem quiser consultar ali, está na UOL. 2020, 20% dos comandantes da Polícia Militar no país declararam, de alguma maneira, um apoio, eles falam bolsonarista, né? E esse cientista político diz o seguinte, que a situação hoje é muito preocupante, porque mais de 51 ou 56%, não lembro o número, hoje declara apoio ao governo.
a visão de governo, família, enfim. Ou seja, esse número é muito maior. Então, o efetivo, você percebe que a polícia militar hoje, que é uma polícia, é óbvio, há corrupção em todas as instituições, mas é uma polícia séria, não corrupta, é uma polícia, os generais sérios, assim, não sei se a patente é generais, mas há uma liderança séria. É tenente-coronel. Isso, há uma liderança séria, não só no Exército, mas na Polícia Militar. Na Polícia Federal, há um povo sério, um povo patriota, pastor, que não está buscando, não está defendendo o governo, não. A mídia está trazendo como se nós fôssemos bolsonaristas. Não, nós estamos defendendo um país, uma nação, é algo maior do que um governo. Tem algo aí, Léo, tem algo aí. Há um senhor lá em cima. Verdade. No céu. Isso. E eu vou dizer, aquele senhor que está lá em cima, que governa tudo, se ele governa uma folha que cai, imagina se ele não está governando tudo que está acontecendo no Brasil. Acontece que o Brasil é muito especial no coração de Deus. As riquezas são imensas. Eu vi um dado outro dia que só o nióbio, se o Brasil realmente assumir o que ele tem de nióbio aqui na Amazônia, se torna a nação mais poderosa da Terra. Só o nióbio, fora o grafeno, fora o ouro, fora o ferro, tudo isso. Fora a água. A água, né? Então, gente, o senhor tem um compromisso com o Brasil. Olha, no dia 29 de novembro de 47, a ONU votou a formação do novo Estado de Israel. Naquela data. Então, quem presidiu a ONU naquele dia foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. Então, não há dúvida que o senhor lá de cima tem uma dívida conosco. E o que está acontecendo, esse mover, é porque ele acordou a igreja para orar. Verdade. Eu creio. O senhor acordou, o Espírito Santo acordou a igreja para orar. E o que está acontecendo é porque a igreja está orando. Eu creio. E vai continuar, entendeu? E o que nós esperamos agora é que as Forças Armadas ajudem, porque elas podem constituir um tribunal, o Bolsonaro, enfim, mas que elas nos ajudem. Porque para que não haja derramamento de sangue, é preciso que as Forças Armadas nos ajudem, para evitar o derramamento de sangue. E não vai haver. Em nome de Jesus. O Senhor não vai permitir. Não vai haver. Onde o Senhor lá do céu, o eterno Deus, age, Amém. Não precisa ter derramamento de sangue. Amém. Eu creio. E não vai haver, né? Então, agora, no entanto, eu vejo, Léo, tem dois lados aí. Tem aqueles que vão para o monte e tem aqueles que vão para o vale. Você é mais daqueles que vão para o vale. O Guilherme é mais daqueles que vão para o monte. Está ali o pastor Wender também, que vai para o monte. Então, uns vão para o monte, outros vão para o vale, com a espada na mão. Essa espada aqui, ó, na mão, né? E é necessário isso, né? Mas não há nenhuma chance de não mudar. Eu creio. Do Brasil não ser profundamente mudado agora, nenhuma. O fogo já acendeu, pastor. Já. O fogo já acendeu. Não tem jeito, porque era isso que eu estava dizendo. Igual, o senhor sabe muito bem, a gente já teve várias conversas sobre isso. Até pessoas que ocupam esse espectro político ou cívico, que é o conservadorismo, igual, eu não gosto da ideia de rupturas, eles estão se posicionando, porque tem que escolher um lado, entende? Você tem que escolher um lado, não dá. Quem não escolhe um lado agora, quem fica em cima do muro, desculpe a expressão, é uma criança, porque numa guerra,
entende? Ideológica que seja, igual nós estamos vivendo, de ideias, de posicionamentos, de valores, você tem que escolher um lado. Você é empresário, por exemplo, lá na sua empresa. Acontece alguma situação, um exemplo, um empregado discutiu com outro, você vai ficar em cima do muro? Pode. Não pode, você é o governante, você está com o leme na mão. Você tem que escolher um lado. Você pesa a balança, você vê o que é mais importante, qual que vai ser o bem maior e escolhe um lado. Então agora, mesmo essas pessoas que não gostam de ruptura, entende o modelo constitucional, acredita na tripartição dos poderes, acredita que eles são equivalentes, a corda está esticada. A corda esticou e não foi só o Bolsonaro, não. Bolsonaro esticou de um lado, o STF esticou do outro. Não foi eu que comecei essa discussão, entende? O povo brasileiro não começou essa discussão, foram eles, Bolsonaro e STF. E agora a gente tem que escolher um lado. E tem que escolher. E é igual, por isso que eu estou dizendo, no dia 7 de setembro, não tem mais essa ideia de pauta. Entende? Não tem assim a ideia assim, ó. Ah, eu não vou no 7 de setembro porque eles estão pedindo o fechamento do STF. Cara, eu não concordo com o fechamento. Os ministros, para mim, eles merecem igual o Bolsonaro. Exatamente. O Bolsonaro virou, já apresentou o impeachment do Alexandre de Moraes, e eu acredito que tem que bater até a porta abrir. Tem que bater. Apresenta impeachment hoje, amanhã, depois, e fica no pé. É um remédio constitucional que nós temos. Esse é outro detalhe, eu lembrei. Vou só abrir um parênteses. Todo mundo reclamou que estão em outra posição, que estão em outro lugar. Ah, mas o Bolsonaro arrebentou a corda quando apresentou o impeachment do Alexandre de Moraes e tudo. Um presidente... Primeiro, é constitucional. Qualquer cidadão pode apresentar. Mas ninguém fez esse escarcéu na investigação do Alexandre de Moraes com o Barroso contra o presidente, incluindo o presidente. Ué, por que não? Então, entende? São essas situações que agora, mesmo essas pessoas, elas estão vendo, tá claro. A gente tem que tomar essa posição. Essa divisão de poderes tá tão claro até o Senado e a Câmara. Você percebe que o Senado tomou uma posição e a Câmara tomou uma outra posição. Você percebe que a Câmara ali, junto, não toda, mas a grande parte junto com o governo e o Senado contra. O Pacheco assumiu a condição. O Bolsonaro entregou 6h15 o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e Pacheco, um pouquinho depois, saindo da CNN da entrevista, nem leu o impeachment e já falou que não ia fazer. Ou seja, já tinha uma posição. Você percebe agora, ontem derrubaram, o Senado derrubou aquela medida provisória trabalhista. A Câmara, o Arthur Lira veio, criticou duramente o Senado. Você deixou vai desempregar mais de 3 milhões de pessoas e vai mesmo. Então você percebe uma ruptura, não só, realmente alguns poderes tomando a sua decisão de lado, não está mais em cima do muro. Isso é bom. Para haver paz, tem que ter uma guerra ideológica, tem que ter algum certo tipo de situação para que venha paz, para que as coisas voltem para o lugar. Isso é necessário. O caos é necessário agora. O caos de levantarmos, de ir para a rua, de orar, de clamar, de gritar, de espernear. Precisamos fazer isso, porque o momento é agora, pastor. Bom, coisas boas também estão acontecendo. Né? Muito. E eu creio que se nós orarmos de verdade e buscarmos a Deus de verdade a favor da nossa nação, as coisas vão realmente acontecer. Eu penso que esse STF precisa ser profundamente mudado. Com certeza. Não tem como continuar como está, né? Então, agora, recente, teve um senador, me esqueço o nome dele, que juntou 30 assinaturas, que é o que é necessário para se instalar uma CPI. Quer dizer, agora não depende do presidente do Senado. 30 senadores já querem essa CPI para investigar
os governadores Os prefeitos. e os municípios, os prefeitos, investigar em relação ao dinheiro do Covid que foi distribuído. Quer dizer, o senhor está movendo as pedras lá em cima. Injustiça, né? Só trazer um número para o senhor aqui em relação ao derramamento de sangue, que é muito importante. Que eu acho que é esse número que a população precisa começar a enxergar no governo, que é números bons. Em 2016, nós tivemos 65 mil homicídios no Brasil. Está lá os dados. 2018, o PT caiu, ela veio na crescente. 2012, ele veio crescendo, chegou em 65 mil. Veio o Temer, caiu para 61 mil. Depois que esse governo assumiu, agora, esse ano, 35 mil. A maior queda histórica. Nunca houve uma queda gigantesca nos homicídios. O derramamento de sangue está acabando, está diminuindo. Esse dado é importante para o povo, para a população. Esse que é importante, pastor. Isso não é falado, isso não é dito. A mídia vai falar assim, não, houve um acréscimo de morte violenta por policiais, mas não mostra que caímos quase a metade por mortes violentas. E nós precisamos dizer isso. Mas também tem que ver o que é morte violenta, né, por policiais, né? O policial entra lá no meio da favela, trocando tiro com bandido, eles vão lá e colocam morte certo, violenta. Fala, uai, mas aí também... O certo é o bandido ser preso e o policial voltar para casa. Mas quando não tem como o bandido ser preso, é que o policial volte para casa. Isso é o correto. Claro, normal. Correto. Então, assim, é números que nós precisamos começar a falar, a população precisa começar a enxergar isso. Há uma mudança real já. Real, pastor, em 3 anos. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu vi que assim, alguns opositores, né, eu falo opositores, aqueles que não votam no Bolsonaro, igual eu voto no Bolsonaro. Eu voto no Bolsonaro, apesar de todas as discordâncias que eu tenho com ele. Eu tenho que fazer uma escolha, não tem jeito. Não pode ficar em cima do muro. Lula, esquece. PT, esquece. Esquerda, esquece. Então, assim, esse número tem a ver com o aumento da liberação de armas, né? Então, agora o CAC é mais tranquilo, que é o caçador, o atirador e o colecionador, não é? Então, essa sensação de segurança, e aí é o que é o ponto a favor. Segurança do Bolsonaro. Segurança da polícia. Porque tem um governo que fala assim, bandido bom, ele Claro, usa essa expressão, ou seja, dá mais segurança para a instituição. Aí o E bandido assim, fica com medo. Reflete no número, tá? E 35 mil, 30 mil pessoas hoje, a menos. O bandido hoje fala assim, cara, se eu pular naquela casa, lá pode ser que o caboclo esteja armado. Vai dar ruim se eu pular. O cara Enfim, pensa duas vezes. É uma discussão. Agora, o que eu quero dizer com esse argumento é o seguinte. Que golpe é esse, ou que ditador é esse que quer armar a população? É isso que o meu ponto era só esse, para usar o seu argumento, é o seguinte. Você olha para o Bolsonaro, e volto a dizer, apesar de tudo que eu tenho contra, você vê que as ações que ele toma é para, de fato, haver uma liberdade para o cidadão. Quando a gente briga por emprego, aquela pessoa que quer dar o dinheiro, eu não sou contra, acredito que tem que ter assistência social, acredito que, em certa medida, é um socorro, desemprego existe, coisas acontecem, tem que ter o socorro. Mas você vê uma pessoa que quer te ver livre, é a pessoa que quer ver você trabalhando, ganhando o seu próprio dinheiro. Por quê? Porque no momento que você ganha o seu dinheiro, você já não depende de mim. Do governo mais. Entende? Você não terceiriza mais o seu sustento. Então é um governo que é a favor do emprego. É um governo que é a favor de me dar arma. Se o cara quer me escravizar, por que ele vai me dar arma? Porque a briga do Bolsonaro é que o cidadão possa comprar o que for. De uma arma a um fuzil. Igual é nos Estados Unidos. Entende? Então, que ditador é esse? Enquanto do outro lado você tem uma ideologia que diz assim, ó, não pode ter arma não. Quem vai te proteger sou eu. E eu tenho que confiar minha segurança a você. Entende? Você tem do outro lado uma ideia de que é assim, ó, dito, tá aí. O Lula dizendo,
Não, no plano do Haddad já estava. Vai regulamentar. Vou regulamentar os meios de... Enquanto o Bolsonaro cara, fala o que você quiser, você pode falar, você tem liberdade. Disse agora, no plano de governo dele, do Haddad. Do Haddad, de 2018. E regulamentação dos meios de comunicação. Então, e aí? É diferente, entende? Você vê os ideais no frigir dos ovos, por essas escolhas que você tem que agir, entende? Não tem jeito. Guilherme, muito o que fazer. Quando o comunismo assume um país, a primeira coisa que ele faz é desarmar todo mundo. Justamente. O comunismo é assim, desarma, quer dizer, você está desprotegido, só que ele arma o bandido. Justamente. Pior é isso. Desarma o cidadão de bem e arma aquele que vão ter liberdade para ter arma, né? Então, nós estamos naquele momento, gente, para terminar um pouco essa conversa, aqui, nós estamos naquele momento histórico. Você que está nos vendo aqui nessa conversa, você está participando de um momento histórico da nossa nação, dos mais fundamentais. Por quê? Porque o fim de todas as coisas está muito próximo. Verdade. Se você vê o que está acontecendo no mundo, a agenda da ONU 2030, se você lê essa agenda da ONU, que ela é, e que já está se tornando real em muitos países do mundo, o anticristo está para tomar conta desse mundo, né? Dentro de poucos anos, o anticristo toma conta desse mundo. Só que Deus, o nosso Senhor, reservou para a nossa nação um tempo, não é muito longo, mas um tempo de respiro. Amém, verdade. Eu creio. Temos sofrido tanto. Eu creio. Né? Hoje, eu estava discutindo com o pastor Wender, hoje, o melhor café vai para o exterior. Melhor carne. A melhor carne vai para o exterior. O Brasil tem que comer o quê? A sobra. Meu Deus. O brasileiro tem que comer a sobra. Isso é herança de um sistema socialista de muitos anos, que começou quando Getúlio Vargas estabeleceu a lei trabalhista. Aquela lei começou a destruir a nossa nação. E chega em 88, né? Erros gravíssimos que estão nessa Constituição precisam ser mudados. Por exemplo, hoje a mulher e o marido, a mulher divide com o marido a autoridade dentro de casa. Não é assim na Bíblia. Não pode ser assim na Bíblia. Na Bíblia não é assim. Mas hoje, na nossa Constituição, autoriza isso. Autoriza não. Coloca lá, a mulher divide a administração, o governo do lar com o marido, né? Quando está escrito aqui em Gênesis capítulo 3, teu marido te governará. Então, se você quebrar um princípio bíblico, quebra tudo. Então, o que está acontecendo agora, dia 7, é o começo de uma profunda transformação. Nós estamos com uma equipe de umas 20 pessoas, né? Está ali o doutor Vinícius, que está nos assistindo aqui, né? Que faz parte, ele é o líder principal dessa equipe, né? De umas 20 pessoas, onde estamos buscando, propondo mudanças na nossa Constituição, mudanças no Código Penal, Código Civil, Constituição Federal, a bandeira nacional. Tem muitas maldições. Você que crê na palavra de Deus, tem muitas maldições na bandeira, no hino nacional, na história do Brasil. A história do Brasil foi contada assim, não
pela justiça naquela época, mas ao feitio dos jesuítas, que estabeleceram a perseguição aos judeus no Brasil, os jesuítas, né? Então, tudo isso o senhor está fazendo agora, e o que vai acontecer agora, dia 7, é o começo. Amém, eu creio. É o começo, abre uma porta. Eu creio. Abre uma porta. Você que é empresário, prepara, você não vai conseguir atender os pedidos. Eu creio. Brevemente, você não vai conseguir atender os pedidos, né? Então, irmãos, muita coisa está aí para ser mudada. Muita coisa, né? E tudo isso depende de nós, daqueles que podem colocar o joelho no chão e orar no nome de Jesus. Amém. Esse nome, Amém. nós temos a propriedade dele. Amém. Nós somos, ele falou, o que pedires em meu nome, nós podemos. Porque ele nos deu autoridade. Mas ninguém tem. Só aqueles que nasceram de novo têm esse nome. E pode orar e buscar a Deus nesse nome. É por isso que a nossa nação está sendo transformada e nada vai impedir que aconteça. E o que vai acontecer agora no dia 7 é só o começo, né? Amém. Fiquem com Deus, orem pela nação e ou vai para a praça ou vai para o monte, mas não fique alheio ao que está acontecendo. Fiquem com Deus.